Bom dia. Moradores denunciam a falta de estrutura em vários bairros da capital. Usuários do transporte público denunciam a falta de segurança nos coletivos. No estúdio, vamos falar sobre aposentadoria e as dúvidas sobre carências e benefícios. Hoje é 10 de abril de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E nas ruas do centro da capital, motoristas reclamam dos buracos que dificultam o tráfego na área. Quando chove, a situação fica ainda pior. Na rua Coelho Neto, que faz a esquina com a rua Rio Branco, essa é a situação que motoristas se deparam. Sem a devida manutenção, os buracos que se formaram se transformaram em crateras. O problema só não está ainda mais grave porque moradores constantemente despejam entulhos ou mesmo sacos com pedras. É complicado, meu amigo. A gente paga o imposto da gente no tempo certo, no tempo devido, e uma situação dessa aí é lamentável, né? Os transtornos causados por problemas na infraestrutura do centro de São Luís são evidentes em muitos outros pontos. Na Rua dos Afogados, o asfalto deu lugar a enormes valas. Reparem que o tráfego é lento. São motoristas com receio de contabilizarem mais prejuízos. Danificou outro dia, eu passei por um buraco ali, o para-choque quebrou-se. O buraco é muito grande aqui, chovendo, e a gente não vê. Aqui na Rua dos Afogados, moradores também relatam as dificuldades de escoamento. Quando chove, a situação é de caos e a enxurrada invade as casas. Até a água que abastece as casas na região é suja e imprópria para o consumo. O que tem dentro dessa garrafa é só uma amostra do que sai das torneiras. Porque é tudo misturado aqui, esgoto com água de Caema, com tudo. A gente já chamou Caema umas 3 vezes. A Caema vem, mas não traz o resultado do que dá. E olha, a nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de São Luís, mas até o momento não obteve resposta. E agora, falando em segurança, uma mobilização de estudantes está prevista para acontecer agora pela manhã. Vamos ao vivo falar com o repórter Eduardo Ericeira, que tem mais informações sobre esse assunto. O Eduardo, a violência ainda é grande aí no centro da capital. Bom dia. Muito bom dia, Eliane, bom dia a todos que acompanham, bom dia Maranhão. Basta ver os fatos comprovam. A gente está aqui justamente, você falou, onde daqui a pouco, na verdade já teve início a mobilização aqui na rua Rio Branco. Na semana passada, por exemplo, só relembrando, teve um jovem de 25 anos, Rafael, a vítima identificada como Rafael, que foi assassinada com disparos de arma de fogo aqui na rua Rio Branco, onde nós estamos agora. Nesse momento, eu vou sair aqui e pedir para o José Antônio Teixeira mostrar. Meia pista já está interditada, viu, Helene? O trânsito aqui já é complicado, apenas uma faixa está sendo utilizada nesse momento, porque estudantes, provavelmente estudantes, pelo menos eles que se concentraram, se organizaram para fazer esse bloqueio aqui na rua Rio Branco, cobrando justamente mais segurança, muito por conta dessa situação, desse fato que aconteceu, desse assassinato na semana passada aqui na rua Rio Branco. Mas segundo eles, na oportunidade, eles inclusive realizaram um protesto, chegaram a interditar a rua Rio Branco, cobrando mais segurança. Segundo eles, na oportunidade disseram que a rua é muito escura, a iluminação pública é de má qualidade e por conta disso os assaltos são constantes. Não só à noite, mas também na parte da manhã. Esse assassinato que aconteceu, por exemplo, foi na parte da manhã. Então, pode acompanhar, nesse momento apenas meia pista sendo utilizada, já há o bloqueio de metade da pista e eles prometeram, a gente conversou com eles agora há pouco, que eles ainda estão pensando, estão se organizando para tentar bloquear justamente toda a rua, mas isso está sendo negociado com os agentes de trânsito que já se encontram no local. Ainda falando sobre protesto, ainda hoje às 13 horas, à 1h da tarde, também está previsto um outro protesto, dessa vez por conta do aumento da passagem. Vale lembrar que a tarifa integrada aumentou para R$ 2,80 aqui na capital São Luís. Houve a redução para R$ 2,60, mas ainda as pessoas, os usuários do transporte público, ainda acham que pagam muito caro pela má qualidade do serviço do transporte público prestado aqui na capital São Luís. Então haverá também um protesto marcado para as 13 horas, portanto, à 1h da tarde, com concentração na Praça Deodoro. É com você, Eliane. Muito cuidado, então, para quem está se deslocando nesse momento aí para a área do centro da capital. Obrigada pelas informações, Ericeira. Bom dia, bom trabalho para você. E olha, ainda falando em segurança, ela continua preocupando a população, viu? Os assaltos a ônibus têm ocorrido quase que diariamente, mas a polícia afirma que houve uma diminuição nesse tipo de ocorrência.
Esta estudante, que prefere não se identificar, foi vítima em uma mesma semana de 2 assaltos. Nas 2 ocasiões, estava dentro do coletivo. Os crimes ocorreram em horários diferentes. Um à tarde, na região central de São Luís, próximo ao terminal de integração da Praia Grande, e o outro assalto à noite, na BR-135. Um rapaz bem jovem, né? Eu acho que não passava dos 20 anos. Ele sentou do meu lado, pediu uma informação e ao pedir essa informação ele começou a falar várias coisas. Dentre elas que ele tinha vários assassinatos nas costas dele, e aí no momento eu não tive nenhuma reação, foi abrir a minha bolsa, entregar o que eu tinha, que era o meu celular, e o da noite foi por volta das 9h30 da noite, e foram 3 rapazes, roubaram todo mundo e desceram livremente. Somente esta semana, em um único dia, 8 assaltos foram registrados a ônibus que prestam serviço no transporte público da capital. Mas o comandante do policiamento metropolitano questiona o aumento da criminalidade. Segundo ele, houve redução no número de assaltos a coletivos. Operações da Polícia Militar, denominada de catraca, que é exclusiva para a questão de abordagem a pessoas em ônibus. Toda a Polícia Militar através das unidades operacionais. Mas o comandante do policiamento metropolitano chama a atenção para um problema grave: a reincidência de prisões de adolescentes que cometem assaltos a ônibus. A Polícia Militar tem apreendido, mas infelizmente eles não estão ficando internados para a sua ressocialização. Eles voltam a delinquir e isso faz com que o índice de ocorrências e assaltos a coletivos aconteça. O que é inegável é a preocupação das pessoas que necessitam do transporte público em São Luís com a falta de segurança. Uma insegurança muito grande, os assaltos têm sim aumentado, né? Eu acho que a segurança pública ela tem que ver isso, ela tem que rever os seus conceitos, porque não diminuiu. Do jeito que está e que não pode ficar. E olha, a seguir vamos falar sobre aposentadoria e as dúvidas de quando começar a contribuir. Agora são 7h39. O Bom Dia Maranhão volta já. Você confere imagens ao vivo da movimentação nesse momento no centro da capital. E os problemas do transporte público de Imperatriz foram discutidos durante uma audiência pública. Teve recente aumento no valor das tarifas e usuários reclamam da qualidade dos serviços. Cartazes na mão revelam as reivindicações que incluem direitos adquiridos de idosos, estudantes e deficientes. Foram 3 atos públicos até culminar na audiência desta manhã na Câmara de Vereadores, que discute o transporte público de Imperatriz. É um desrespeito de fato que está acontecendo. Nós precisamos sair do discurso e partir para ações práticas. Pedro conta que mora na Vila Lobão. Acorda às 5 horas da manhã para pegar o primeiro ônibus, no total de 2. Gasta mais de R$150 só de transporte, isso só incluindo transporte. Ainda tem alimentação e outros custos a mais. Passe livre é o desejo, mas no mês passado a passagem na cidade subiu de R$2,50 para R$2,70. Com o aumento da gasolina, um novo reajuste pode estar por vir. As empresas entendem e precisam e cobram um reajuste nas tarifas e os estudantes cobram a isenção, além da questão das melhorias para os idosos e os PNS. Então é importante essa discussão, nós estamos aqui para ouvir os reclames, vamos estar relacionando todos esses reclames e levar para uma banca de discussão no município. As exigências se estendem também aos deficientes físicos. Evandro representa uma população que sofre na pele as dificuldades enfrentadas nesse setor. Eles não fazem manutenções nos elevadores e os cintos de segurança que prendem as pessoas com deficiência estão todos quebrados. Eu não uso o cinto porque estão quebrados. Melhorias nas acomodações internas dos veículos, manutenção dos equipamentos e cumprimento dos horários também foram pontos discutidos. E agora vamos falar de economia. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em alta de 0,26% aos 53.802 pontos na última quinta-feira. É o maior nível em mais de 4 meses, desde 28 de novembro do ano passado,
quando a pontuação foi de 54.664 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial voltou a subir e avançou 0,47% e vale R$ 3,07. O peso argentino teve alta de 0,32%, cotado a 34 centavos. O euro teve queda de 0,86%, cotado a R$ 3,26. E essa semana você viu aqui no Bom Dia Maranhão que 57% dos brasileiros não se preparam para a aposentadoria, segundo revelou uma pesquisa recente divulgada pelo Serviço de Proteção ao Crédito. Sobre esse assunto, eu converso agora com a gerente executiva do INSS, Nádia Quinzeiro Guedelha. Bom dia, Nádia. Bom dia. Seja muito bem-vinda ao Bom Dia Maranhão. E a gente vai iniciar logo essa entrevista falando de quando é que o contribuinte pode começar a pagar essa aposentadoria. Bem, na verdade, aos 16 anos já, como contribuinte facultativo, o estudante pode começar suas contribuições. A idade mínima para começar, 16 anos. E os tipos de aposentadoria, Nádia, quais são? Aposentadorias nós temos 5, né? São aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez e a aposentadoria da pessoa com deficiência. E quem nunca contribuiu para a Previdência pode começar a contribuir, por exemplo, já numa fase, aos 30 anos, é mais complicado? Tem que contribuir durante quanto tempo? Todos os benefícios do INSS, da Previdência Social, exigem um mínimo de carência. O que é carência? É o tempo mínimo de contribuições para ter acesso aos benefícios. Então, dependendo do benefício que você pretende, há uma quantidade mínima de parcelas a serem recolhidas. A aposentadoria são 180 contribuições mínimas, então são uns 15 anos. Outros benefícios, como salário e maternidade, em algumas categorias, você tem que comprovar 10 meses de trabalho ou 10 meses de contribuição, no caso do contribuinte individual. E auxílio-doença, 12 meses também para algumas categorias. Então, dependendo da categoria que o cidadão se encaixe, há uma carência para as contribuições e direitos em relação aos benefícios. Uma dúvida muito grande também é com relação à dona de casa. Como é que ela pode contribuir aí com a Previdência Social? A dona de casa, similar ao caso do estudante, como ela não possui uma renda própria, ela se encaixa na categoria de segurado facultativo. O que acontece hoje, que é um grande estímulo, é que algumas donas de casa que estão inseridas em programas do governo federal no CAD único podem ter uma alíquota reduzida. A alíquota do contribuinte individual, via de regra, que é de 20%, mas no caso da dona de casa baixa renda, que é nos programas do governo, pode pagar até 5% do valor do salário mínimo. Tem uma diferença também por tempo de contribuição e por tempo de idade. Qual a diferença? São dois tipos de aposentadoria. Sim. A aposentadoria por tempo de contribuição, se homem, você tem que contribuir 35 anos. Homens, 35 anos de contribuição, independente de idade. Mulheres, independente de quando começa a contribuir. Sim. E a mulher, 30 anos. E na aposentadoria por idade, é 65 anos se homem, 60 se mulher. Sendo que deve haver aquela carência que eu falei no início, de 180 contribuições mínimas. Uma outra situação também comum, a pessoa está trabalhou, um exemplo, durante 10 anos, saiu do emprego, e agora, como é que ela faz para continuar? Ela pode continuar a contribuir, mesmo sem estar trabalhando, para ter direito à contribuição à aposentadoria lá na frente? Pode sim. É na mesma categoria da dona de casa e do estudante, pessoas que não possuem renda fixa. Então, o desempregado pode também se inserir na categoria de contribuinte facultativo para não perder o vínculo e os direitos aos benefícios da Previdência. Só para ficar mais claro para o telespectador, você falou de contribuinte facultativo. O que é esse contribuinte? Contribuinte facultativo é uma das categorias dos segurados da Previdência que envolve pessoas que não têm a renda fixa, mas que desejam participar dos programas da Previdência Social. Nesse contexto estão o síndico, a dona de casa, o estudante, o desempregado. Então, eles podem ter um vínculo com a Previdência, garantir o direito ao acesso aos benefícios, mas não tem a renda fixa de um empregado contratado, de um contribuinte individual, que é o profissional liberal, que tem renda, e em outra categoria de segurado do INSS. Tem também a aposentadoria proporcional, não é isso? Ainda existe a aposentadoria proporcional. Dependendo do número de contribuições, até 48 anos há o direito já à aposentadoria. A integral, que é nos moldes do que eu falei anteriormente, 65 anos, 60 e 35 de contribuição homem e 30 mulher.
Licença médica, tem algum outro pré-requisito para quem está, de repente, afastado do trabalho durante um determinado tempo? Então, que se você é empregado, você tem direito ao auxílio-doença no período de afastamento. O INSS e a Previdência Social funcionam como um seguro, na verdade. Você contribui para, no momento em que você não puder arcar com suas próprias despesas por algum motivo de força maior, quer seja por adoecimento, quer seja por idade que está avançada, o INSS vai cobrir a despesa. Então, como todo seguro, é necessário você fazer os recolhimentos, as contribuições, para no momento da dificuldade o INSS lhe suprir. Alguns trabalhadores, mesmo sem ter o benefício, mesmo sem pagar o benefício, acabam tendo direito a ele, como, por exemplo, os trabalhadores rurais. Mas, na prática, como é que isso funciona? Nem todo mundo a gente sabe que tem direito a esse benefício quando não paga. Certo. O segurado especial, que é o trabalhador rural, via de regra, ele contribui com insumo, né? Não é a contribuição financeira, mas há que se provar, que se demonstrar através de algumas provas que ele consegue recolher, o tempo que ele exerceu aquela atividade. Então, por exemplo, uma segurada especial que teve neném, quer direito ao salário maternidade, e a carência são 10 meses. Então, dentro daquele período de 10 meses, ela tem que trazer documentos, quando do requerimento, que demonstrem que durante 10 meses ela exerceu a atividade de trabalhadora rural e vai ter direito ao salário maternidade especial. Fraudes são comuns, então, por conta dessa facilidade? Como é que funciona assim? São comuns, muitas vezes, porque as pessoas colocam entre o INSS e o segurado uma terceira pessoa que promete por razões equivocadas, alguns direitos. E quando, na verdade, a pessoa muitas vezes tem o direito, não precisa de uma terceira pessoa. Mas, via de regra, o nosso olhar para o segurado, para a pessoa que nos procura, é um olhar sem julgamento. A pessoa que nos procura vai ser atendida e, mediante a comprovação por meio de documentos, é que vai se fazer o julgamento se há direito ou não ao benefício. O correto é ir direto a um dos postos do INSS, então. Nada de terceira pessoa. Jamais. Eu reforço sempre. Existe a figura dos sindicatos, que é outra coisa. Não tem a ver com essa terceira pessoa. O sindicato é a categoria, mas é importante que você saiba que entre você, segurado, e a Previdência Social, não existe uma barreira. Você pode diretamente procurar as agências e terá com certeza as informações adequadas. Ok, eu conversei com Nádia Quinzeiro Guedelha, que é gerente executiva do INSS. Mais uma vez, muito obrigada pelos esclarecimentos. Nós é que agradecemos. A informação tem que chegar em todos os lugares, estamos à disposição. Obrigada mais uma vez, bom dia. Bom dia. E a seguir vamos falar de futebol. O Sampaio Corrêa se prepara para enfrentar o Moto. Agora são 7 horas e 52 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já, não sai daí. E a empresa brasileira de Correios abriu um processo seletivo para a seleção de estagiários de nível superior, sendo uma vaga para o turno matutino para São Luís e Santa Inês. Os estudantes interessados em participar do processo deverão preencher a ficha de inscrição, que vai estar disponível no site dos Correios, no período de 15 a 30 de abril de 2015. Confira agora como fica a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Muitas nuvens e chuva a qualquer hora no norte do Maranhão. Sol e pancadas de chuva à tarde no centro-sul do estado. Confira o mapa. Em Itapé-Curumirim, Bacabal e Barreirinhas, a máxima é de 33 graus. Em Barra do Corda, Imperatriz e Pinheiro, a máxima é de 33 graus. Em Caxias, Barão de Grajaú, a máxima é de 35 graus. E em São Luís, os termômetros oscilam entre 24 e 32 graus. E agora o assunto é futebol. Ontem, o Balsas enfrentou o Expressinho e foi rebaixado. Vamos ao vivo falar com o comentarista esportivo, Garcia Júnior, que entende tudo de futebol. Ô Garcia, só a vitória então interessava ao time do Balsas, é isso? Bom dia. Bom dia, um abraço a você. Só a vitória interessava. E olha o que aconteceu, o Expressinho venceu fácil até 1-0, dá perder um pênalti ainda, e o Balsas, infelizmente, está rebaixado. O Cordino, que estava preocupado, conseguiu escapar. O time do Cordino ainda, sem jogar, permanece, tá? Permanece no Campeonato Maranhense da Primeira Divisão. E o Balsas vai ter que disputar no ano que vem a Segunda Divisão, ao lado do Expressinho, se quiser retornar em 2017 a primeirona do Maranhense. Ô Garcia, agora nesse fim de semana 3 jogos acontecem
no mesmo horário. Essa coincidência não é à toa, hein? Não, não é à toa, é porque um depende do resultado do outro. Pelo contrário, até na quarta-feira estavam marcados os jogos, só que com horários diferentes. Isso não foi possível, por isso os jogos irão acontecer no próximo domingo, 16 horas. No Estádio Castelão, vamos ter Sampaio e Moto, clássico maior. Em São José de Ibamar, São José joga contra o time do Santa Quitéria, em Araioses e Imperatriz, tá? O Sampaio, inclusive, intensificou os treinos ontem, já se preparando para o jogo do Moto. Expectativa grande, hein, Garcia? Muito grande. O Pimentinha aparece aí como a principal novidade, começando uma partida, e o Sampaio está com tudo. O Moto tem problemas, o Moto tem problema nas duas laterais. Mas hoje, os treinadores Felipe Holanda, pelo Moto, e o técnico Oliveira Canidé, eles irão definir as suas equipes. Obrigada, Garcia, pelas informações. Bom dia, bom trabalho para você. E olha, o Bom Dia Maranhão termina agora. Fique a seguir com Notícias da Manhã. Outras notícias você já sabe, é só acessar o nosso portal idifusora.com. Uma ótima sexta-feira para você e até segunda-feira, se Deus quiser.